Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a temperatura correta para assar o seu pão. Eu tenho recebido muitas perguntas em relação a qual é a temperatura correta para assar um pão no forno. Primeiro que o forno da minha casa é diferente do forno da sua casa. Independente se ele for forno elétrico ou forno a gás, cada forno vai se comportar de uma maneira diferenciada. Esses fornos caseiros, né? Eles se comportam de maneira diferenciada, porque ele não tem uma vedação completa para que mantenha a temperatura lá dentro exatamente correta conforme está marcando na parte externa. Então, a grande maioria das vezes, o que está marcando lá no seu forno, seja elétrico ou seja gás, não é e não corresponde à mesma temperatura que ele realmente está lá dentro. Muitas vezes oscila pouca coisa, mas existem marcas de forno que oscilam mais. Então eu sempre indico que utilize um termômetro interno para que você consiga colocar esse termômetro e utilizar para que você consiga saber exatamente qual é a temperatura interna no momento que você está assando sua massa. Esse termômetro existem diversos valores, você pode encontrar ele por 30, 40, 50 reais, não precisa ser o termômetro mais caro. É um termômetro que eu vou colocar a imagem aqui do ladinho para que você possa saber qual é esse modelo de termômetro que eu estou me referindo. Eu coloco, penduro dentro da grade interna do forno e coloco o forno para aquecer. E quando chega na temperatura que eu quero, eu coloco a massa do pão para assar. Aí tem um outro questionamento em relação a qual é a temperatura correta para cada tipo de pão. Não tem como generalizar uma temperatura só para todos os pães, mas quanto mais açúcar e mais gordura um pão tiver, menor deve ser a temperatura que você vai colocar para assar. Que eu posso dar de exemplo, um panetone, um pão brioche, que são pães que levam uma alta carga de açúcar e de gordura. Se você colocar esses tipos de pães em temperaturas muito elevadas, e quando eu falo temperaturas muito elevadas, eu me refiro a temperaturas acima de 180 graus. Se você assar esse tipo de pão numa temperatura alta assim, a tendência é que você desestabilize essa massa, porque a manteiga vai tender a derreter muito rapidamente, esse açúcar tende a caramelizar lá dentro com a massa muito rapidamente, então por fora ele fica um pão bem assado, bem bonito, mas lá dentro deste pão ele ainda não teve tempo para assar. Então a prioridade é que você cuide a temperatura de pães com alto teor de gordura, alto teor de açúcar, mantendo sempre baixo. Eu gosto de assar esse tipo de pão, panetones, brioches, em torno de 160 a 180 graus. Eu vou organizando essa temperatura durante o processo de assar. Por quê? Porque eu coloco ele inicialmente numa temperatura mais baixa, para que ele dê um salto de forno legal, porém ele tenha tempo de fazer cocção interna dessa massa, para só depois que essa massa internamente estiver assada, ela começa a assar a parte externa. Eu vou elevando a temperatura durante o processo para que ele chegue a 180 graus e para poder fazer a finalização, a caramelização dessa crosta, desse pão e que fica um dourado bonito. Tem lugares e tem receitas de panetone que levam menos gordura, tem receitas de brioche que não são os clássicos, que levam menos gordura também, que podem ser assados direto a 180 graus. Você pode colocar direto no seu forno a 180 graus, que ele vai continuar, ele vai manter essa estabilidade. Isso, essas temperaturas que eu me refiro sempre à temperatura aí na sua casa, para você utilizar o forno da sua casa. Pães, que, por exemplo, pães mais básicos, que você tem lá farinha, água, sal, que você fez com fermento natural ou com fermento biológico, tá? Você pode assá-los acima de 200 graus, porque são pães mais secos, que não vão desestabilizar porque não tem essa gordura, tá? E lembrando sempre que esses pães que não tem nada de gordura, tem sempre que ter um escape de ar. Então você vai ter que fazer um corte em cima dessa massa para que você vai direcionar esse escape de ar para que ele tenha essa saída. Porque senão o que vai acontecer? Muitas vezes você coloca um pão básico para assar e você não tem nenhum tipo de corte nessa massa. E durante o processo que ele está assando, ele racha nas laterais desse pão, porque ele precisa encontrar um escape para esse gás carbônico, porque o fermento ele vai trabalhando, 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 quando ele chega a uma temperatura de 56 graus mais ou menos, ele morre lá dentro da massa e o seu pão para de crescer.
Porém, aquele dióxido de carbono que está preso ali dentro, ele precisa de um escape para sair. E aí ele vai tender a rachar a sua massa. Então, por isso a gente faz os cortes, para dar direcionamento para esse escape desse ar, para que ele saia por algum lugar e não deixe o teu pão deformado. Então, quando você direciona o escape do ar, o seu pão fica mais bonito lá no final. Mas voltando à temperatura da massa, se é um pão mais rústico, esses pães que a gente geralmente trabalha para assar em panela, eu trabalho com 200, 210 graus, até 230 eu consigo trabalhar, trabalhando oscilando essa temperatura. Eu vou cuidando da temperatura conforme o meu pão for me respondendo. E o que é esse conforme o meu pão for me respondendo? Se eu percebo que ele está a 210 graus, e já passou pelo processo de salto de forno, já está bem bonito, já tirei a tampa da panela para poder terminar de assar e dourar, e ele não está dourando o suficiente, eu aumento para 230 para poder fazer a finalização dessa caramelização, dessa crosta. Aí você deixa até a cor que você quer, até a cor que você procura, que você gosta, né? Então, oscila muito, não existe uma receita exata para todos os pães. Você vai usar X pães, você usa 150, X pães 160, X você usa 180. Isso vai depender muito da massa que você tem aí no momento. Então, assim, para que você não perca a mão, sempre opte por trabalhar com 180 graus para um pouco menos, com pães mais doces, mais enriquecidos, ou pães mais simples, opte por trabalhar com temperaturas em torno de 200 graus, 210 no máximo, para que você também não perca a mão. E vá verificando como que o seu forno aí na sua casa vai reagindo para que você consiga ter os melhores resultados.